Vamos então ao nosso questionário. Você encontra o nosso questionário aí toda semana a partir de quinta-feira à noite no nosso site. Você vê o endereço aí. Passa esse questionário para os alunos e eles levarão respondido esse questionário no domingo pela manhã. Assim você estará garantindo a leitura da revista por parte dos seus alunos. Vamos então às respostas corretas aí dentro do nosso questionário. Dentro do texto áureo, primeiro aí para completar. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Verdade prática. Segunda pergunta para completar também. O divórcio, embora admissível em casos de infidelidade, sempre traz sérias consequências à família. Por isso Deus o odeia. Dentro então dos comentários aí da introdução, da primeira parte aí, o divórcio no Antigo Testamento, pergunta número 3. Como era o divórcio na lei de Moisés e como é hoje? Então o capítulo 24 do livro de Deuteronômio trata a respeito do divórcio. Como a prática havia se tornado comum em Israel, o propósito da lei era regulamentar tal situação a fim de evitar os abusos e preservar a família. Nenhuma lei do Antigo Testamento incentivava alguém a divorciar-se, mas servia como base legal para a proibição de outros casamentos com a mulher divorciada. O divórcio era e é um ato extremo. Malaquias 2,16. Infelizmente, muitos que conhecem a palavra do Senhor se divorciam por qualquer motivo. O casamento é uma aliança de amor, inclusive com Deus, um pacto que não pode ser quebrado, sobretudo por motivos fúteis e torpes. Número 4. Por que era dada a carta do divórcio? Então, uma vez que recebia a carta de divórcio, tanto o homem quanto a mulher estavam livres para se casarem novamente. Todavia, segundo a lei, a mulher que fora repudiada, depois de viver com outro marido, não poderia retornar para o primeiro, pois tal atitude era considerada abominação ao Senhor. Deuteronômio 24:4. Divorciar-se não era fácil, pois havia várias formalidades e somente o homem podia pedir o divórcio. A mulher não tinha tal direito. A lei de Moisés, apesar de não incentivar o divórcio, dispunha de vários mecanismos para torná-lo mais humano. Deuteronômio 24. Parte 2. O ensino de Jesus a respeito do divórcio. Número 5. O que Jesus respondeu à pergunta dos fariseus sobre o divórcio e o que significa isso? Procurando incriminar Jesus e imbuídos da ideia difundida pela escola do rabino Hillel, que defendia o direito de o homem dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo, os fariseus questionaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3b. Respondendo aos acusadores, Jesus relembrou o princípio divino para o casamento, quando Deus fez o ser humano macho e fêmea, ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Assim o mestre concluiu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6b. Essa é a doutrina originária a respeito da união entre um homem e uma mulher. Ela reflete o plano de Deus para o casamento, considerando uma união indissolúvel. Número 6. Qual foi o ensino de Jesus sobre o divórcio, indicando a única condição permitida por Deus para tal? Os fariseus insistiram. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mateus 19:7b. Respondendo à insistente pergunta, Jesus explicou que Moisés permitiu dar carta de repúdio às mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Uma mulher abandonada pelo marido ficaria exposta à miséria ou à prostituição para sobreviver. Com a carta de divórcio, ela poderia casar-se novamente. Deus não é radical no trato com os problemas decorrentes do pecado e com o ser humano. Ele se importava com as mulheres e sabia o quanto elas iriam sofrer com a dureza do coração do homem e tornou o trato desse assunto mais digno para elas. Segundo ensinou o Senhor Jesus, o divórcio é permitido somente no caso de infidelidade conjugal. Ao invés de satisfazer o desejo dos fariseus, que admitiam o divórcio por qualquer motivo,
O mestre disse: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus 19:9. Numa outra versão bíblica, lê-se: exceto por causa de infidelidade conjugal ou relações sexuais ilícitas. Essa foi a única condição que Jesus entendeu ser suficiente para o divórcio. Número 7. Somente quando Jesus dá permissão para um novo casamento e qual outra possibilidade fica aberta ao crente. Pelo texto bíblico, está claro que Jesus permite o divórcio com a possibilidade de haver um novo casamento somente por parte do cônjuge fiel, vítima de prostituição ou infidelidade conjugal. Deus admite a separação do casal não como regra, mas como exceção em virtude de práticas insuportáveis relacionadas à sexualidade que desfazem o pacto conjugal. Do contrário, um servo ou uma serva de Deus seria lesado duas vezes, pelo diabo, que destrói casamentos, e outra pela comunidade local, que condenariam a vítima a passar o resto da vida em companhia de um ímpio ou viver sob o jugo do celibato, que não faz parte do plano original de Deus. Gênesis 2:18. Existe a possibilidade em Jesus que dá ao crente forças para perdoar e fazer o possível para restaurar seu casamento. Parte 3 aí, ensinos de Paulo a respeito do divórcio. Pergunta número 8. Qual é o ensino de Paulo para os casais crentes? Então Paulo diz: todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Esta passagem refere-se aos casais crentes, os quais não devem divorciar-se sem que haja algum dos motivos prescritos na palavra de Deus. Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 15. Se há desentendimentos, o caminho não é o divórcio, mas a reconciliação acompanhada do perdão sincero, ou o celibato por opção, e não por imposição eclesiástica. Número 9. Qual é o ensino de Paulo quando um dos cônjuges não é crente? Então Paulo ensina que, se o cônjuge não crente concorda em viver dignamente com o crente, que este não o deixe. 1 Coríntios 7, de 12 a 14. O crente agindo com sabedoria poderá inclusive ganhar o descrente para Jesus. 1 de Pedro 3:1. Número 10. De acordo com a declaração de Paulo sobre o cônjuge fiel não está sujeito à servidão, complete. O apóstolo, porém, ressalva: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7, 15 e 16. Ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Nesse caso, ele ou ela pode reconstruir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 7, 27, 28 e 39. Entretanto, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Conclusão. Pergunta número 11, para completar. O divórcio causa sérios inconvenientes à igreja local, às famílias e à sociedade. No projeto original de Deus não havia espaço para o divórcio. Precisamos tratar cada caso de modo pessoal, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos fugir do que recomenda e prescreve a Bíblia Sagrada. E não podemos nos esquecer de que a igreja é também uma comunidade terapêutica. Glória a Deus, aleluia.